Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom horário que você tiver. E hoje eu queria trazer à tona uma pregação sobre Maria, sobre Nossa Senhora, sobre a mãe de Jesus. E não quero com isso ser ofensivo com ninguém, embora alguns são com a Igreja Católica. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender quem é Maria. O mistério de Deus é tão grande que às vezes a cabeça de algumas pessoas, quando a gente se mergulha no mistério de Deus, a gente começa a entender tudo ao redor de Deus. E um dia ainda vou falar mais sobre Maria, vou falar sobre ela. Não sei se hoje, vamos ver o que Deus vai nos reservar. Falar sobre a santidade de Maria, a pureza e a virgindade de Maria, a assunção de Maria, muitas coisas para ser falado. Mas hoje, queria iniciar trazendo ao que a patrística católica, né, fala. E eu já falava isso antes de ver a patrística, que Maria é a nova Eva. E por que a nova Eva? Porque entre Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Jesus e Maria, a salvação entrou no mundo. Interessante, se você for analisar que o inimigo de Deus ele não foi direto a Adão. Ele foi primeiro na Eva. E Eva, quando ela comeu o fruto da ciência do bem e do mal, que ficava na árvore lá no centro do Éden, nada aconteceu. Certo? E ela experimentou, viu que era saboroso, levou até Adão. Olha, eu comi, não aconteceu nada. A partir do momento que Adão comeu, a árvore diz a árvore, o fruto da ciência do bem e do mal. Os olhos deles abriram e eles começavam a discernir o que é bem e mal. Eles eram como animaizinhos, como crianças. Por isso que Cristo fala: aquele que não recebeu o reino do céu como uma criança não poderá entrar nele. Então, por que então, se foi os olhos de Adão que abriu, por que então que o demônio não foi direto a Adão? Teve que passar por Eva, porque ele não tinha acesso a Adão. Então ele pegou quem tem acesso a Adão, ele tentou Eva e fez com que Eva levasse a Adão. Assim o pecado entrou no mundo. E a salvação? Os profetas já diziam: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. A salvação veio através de uma mulher. E essa mulher deu a vida a um filho que, sim, ele trouxe a salvação. A salvação começa por essa mulher. Para que o mistério, para que a vitória de Deus acontecesse, Deus precisaria encarnar num ser humano. E não existia um outro jeito se não fosse através de uma mulher. Então Deus escolheu Maria. Maria foi uma mulher diferenciada. E através da graça de Maria, que é a nova Eva, que trouxe Eva, que pegou o fruto do pecado e levou até Adão, e através da, da consumação do pecado em Adão, o pecado entrou no mundo e nós somos também herdeiros desse pecado. A mesma coisa, Maria, a salvação, gerou Jesus. E ao trazer Jesus, a salvação entrou pelo mundo. Então, Maria não é qualquer mulher. Não tem como ser. E a virgindade de Maria, vamos falar então hoje isso. Porque, como os próprios profetas falaram, Isaías, se não me engano, capítulo 9, uma virgem conceberá e dará à luz ao filho e porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E se cumpre a virgem. Agora eu pergunto para você, a pureza de Maria, ela tinha que ser pura
Porque imagina se Cristo habitasse num ventre, num lar pecaminoso. E eu acredito até que a concepção de Maria tenha sido pura. Deus a escolheu. Dentro dessa pureza, veio e gerou Jesus. Então ela tinha que estar pura, porque ela receberia o Salvador. E após a vinda do Salvador, ela tinha que permanecer pura. Por quê? Porque ela, quem escolhido pelo Senhor, iria passar pelo pecado? Se ela era a casa, a, a genitora do Salvador. Jesus tem 100% DNA humano. Como disse, Jesus é 100% homem e 100% Deus. O DNA divino de Deus vem do Espírito Santo. Porque Maria é a esposa do Espírito Santo. E o DNA humano de Cristo é Maria. Quando Cristo voltar em poder e glória, ele vai voltar como ser humano. Porque ele subiu aos céus assim. E quando ele voltar, ele vai voltar com o corpo, com o DNA de Maria. Tamanha é a grandeza de Maria, que Cristo teve duas preocupações na sua morte. Uma, ele entregou a Pedro e outra ele entregou a João. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E lá na cruz, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Alguns falam, João é filho de Maria. Maria é santa. Jesus é filho de José. Filho adotivo de José. João é irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Maria, nem José encostou em Maria. Porque quando ele recebe o sonho, olha, não tema receber o filho que está em Maria, porque o filho é graça do Espírito Santo. José, ele recebe para si a vocação de cuidar de Maria. E de não tocar em Maria. Se você for ler a palavra de Deus, as poucas narrativas que tem Maria, você não vê nada referente a ela, referente a pecado. Maria, na sua pureza, na sua santidade, ela teve a missão de buscar o Cristo. E quando ela estava lá em oração, que o anjo aparece a ela, ela tinha apenas 15 anos. A palavra diz que ela se perturbou. Imagina, você está orando, aparece um anjo na sua frente. Que ela não entendia, ela não sabia o que estava acontecendo. O anjo fala, não temas, Maria. Ou seja, acalme-se. Tenha calma. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. O anjo proclama as palavras de Isaías. O Altíssimo lhe cobrirá com a tua sombra. E o filho que terá será chamado Filho do Altíssimo. Maria tem só uma preocupação. Como isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Maria, ela tinha o propósito da virgindade. Maria, antes mesmo dela ser chamada, dela ser escolhida. Como fará isso se eu não conheço o homem? O Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Onipotente. Ele lhe cobrirá com a tua sombra. E o filho que você tiver será chamado Filho do Altíssimo. Então, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça assim segundo a tua palavra. Maria não questionou o anjo. Veja, outros chamados. Ó Senhor, eu sou apenas uma criança. Outro, eu tenho lábios impuros. Eu sou gago. Maria, ela só se assustou. É lógico, pela situação. Mas diante do anjo, ela fala, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, que se cumpra nesta pobre serva a vontade de Deus. Isso
é a atitude de uma escolhida. Acima de tudo, se você chegou até aqui nessa pregação, Maria não é maior que Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Altíssimo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Toda língua proclame no céu, na terra e nos infernos que Jesus é o Senhor. Todos nós temos ciência disso. Ninguém idolatra Maria. Maria, depois de Jesus, é a pessoa mais importante. Mas ela não é deusa. Ela é ser humano. Só que tem uma importância enorme como ser humano. Como santa. Como mulher que assim foi. Exemplo para todas as mulheres. Bendita entre as mulheres. Eu, como homem, se eu tiver que me espelhar, eu me espelho em Jesus. Ou em Paulo, como ele diz, descer de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, imitem um servo de Cristo. Tudo termina no Cristo. Esse é o exemplo de homem. Agora eu pergunto para vocês, mulheres que estão assistindo esse vídeo. Qual é a mulher que vocês devem seguir exemplo? Que vocês devem olhar e falar o exemplo de mãe, o exemplo de mulher, o exemplo de esposa, o exemplo de submissão, de tudo aquilo que... O exemplo de mulher segundo a vontade de Deus. Qual é a mulher que você vai seguir? Que você vai trazer como modelo para você? Esta é a imagem de Maria. A mulher que trouxe o Cristo para nós. Não existiria Cristo se não existisse Maria. Deus não escolheria outra mulher. Maria, desde antes do seio de Santa Ana, ela já tinha sido escolhida para Deus. Esta. Por isso ela, na sua humildade, minha alma exalta ao Senhor, meu espírito, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exalta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a pobreza da sua pobre serva. Lá, diante o anjo, ele fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Logo depois ela, num brado de oração, porque Deus olhou para a pobreza dessa serva. Desde então todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Nós proclamamos Maria, a bem-aventurada. E diante desta graça de uma mulher temente a Deus, que busca, e ela também tinha a obrigação de ser mãe de Jesus. E vocês que são mãe, mulheres, sabem a grandeza desse trabalho. Jesus, criança, ela teve que cuidar, trocar as fraldinhas de Jesus, dar banho em Jesus. Depois foi crescendo, crescendo, ela foi educando na fé. Porque ela não era uma mulher qualquer. Deus não escolheria uma mulher qualquer. Quando o anjo chega a Maria, ela estava em oração. Depois que o anjo vai embora, ela faz a oração do Magnífica. E depois que ela faz a oração do Magnífica, ela já em estado de, de gestação, ela vai cuidar da sua prima, da sua parenta, Isabel. E essa é a grandeza de uma mulher que se faz pequena na presença de Deus. E isso é a grande realidade. Na palavra, depois eles falam, tem uma passagem que Jesus estava pregando, chega Maria com as pessoas, seus irmãos e seus primos vieram. Quem são meus irmãos e meus primos? São esses que me seguem. Esses são meus parentes. Uns dizem, mas pega essa palavra, ele foi grosso com Maria. Quer dizer, o próprio Deus ia ser grosso com a mãe dele.
quando a própria palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, nas tábuas da lei de Moisés, diz honrar pai e mãe. Esse é um dos mandamentos da lei de Deus. E nós tentamos, nós como seres humanos, honrar o nosso pai e a nossa mãe. E às vezes você que se diz tão santo, desonra a própria mãe do próprio Cristo. Jesus é meu Senhor e meu Rei. E por ele ser meu Senhor e meu Rei, eu respeito tudo em Jesus, inclusive a mãe dele. Lá em Bodas de Caná, na Galileia, eles não têm vinho, meu filho. O que eu tenho com isso? Meu momento ainda não chegou. Mas Maria nem quis saber. Foi lá diante da festa. Olha, tá vendo meu filho ali? Vai lá, faz tudo o que ele vos disser. E Jesus, em obediência à mãe, ele adianta o seu momento como Salvador. Porque Maria conhecia que ela era mãe de Salvador, desde antes mesmo do nascimento, dentro do seu ventre. Ela já sabia. Isabel sabia onde me tenho a graça de que a mãe do Salvador vinha me visitar. Então, diante de tudo isso, lá, Jesus ele vai e adianta a sua vida pública, a pedido da sua mãe. Por isso nós temos ela como intercessora. Porque o Filho Jesus ouve a voz da mãe. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa mãe. Essa é a grandeza da importância de Maria no meio de nós. E ela, por isso, nós católicos temos essa veneração a Maria, que não é uma adoração. A nossa adoração vai ao único que é digno de toda honra, louvor e glória, que é Jesus Cristo. Maria não morreu na cruz por nós, mas ela teve a dor de mãe de ver o seu filho gerado no seu ventre sendo não somente morto na cruz, mas sendo humilhado, ultrajado, sofrendo desde que ele foi preso lá no Getsemane, foi ultrajado com coroas de espinho, tirando, escarnecendo como esse é o nosso rei. Maria sofreu todas essas dores. As 7 dores de Maria. Então, que nós tenhamos a grandeza no coração de entender que Maria, a sua santidade, foi Deus que a chamou. E nós, seres humanos, não temos o direito de desmerecer aquilo que Deus mereceu. De desglorificar aquilo que Deus glorificou. Que Deus deu a honra a Maria. Porque era projeto de Deus que Deus se fizesse homem. E ele precisava de uma mulher para nascer, para genuinamente ser um homem. Esta é o grande mistério da mãe de Jesus. Da mulher, a nova Eva. Eva que foi a porta do pecado, Maria é a porta da salvação. Porque das mãos de Eva, entregue a Adão. Porque Adão era a criação. Eva foi tirada da costela dele. Feita para Adão. Tanto que, quando ela come do fruto proibido, nada acontece. Acontece quando Adão experimenta a desobediência. Adão e Eva pecou porque desobedeceram a Deus. E Jesus e Maria? Diante da ordem
de Deus através do anjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Obediência de Maria. Paulo diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Porque ao contrário de Adão e Eva que desobedeceram, Jesus e Maria obedeceram. Maria, inclusive, eis aqui escrava do Senhor. Ela se diminui diante da presença de Deus. Que se faça, que se cumpra em mim aquilo que Deus quer. A mesma coisa é Jesus. Que lá no Getsemane, quando Pedro vai, rebenta a orelha do soldado Malcolm, Jesus vai e cola a orelha dele de novo. Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não poderia pedir ao Pai que mandasse uma legião de anjos para me salvar? O que está acontecendo é porque tem que acontecer. Porque está escrito. Jesus se submeteu também à obediência ao Pai. E lá na cruz, Pai, por que me abandonastes? Então, esta obediência de Jesus e Maria vence a desobediência de Adão e Eva. A desobediência de Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles pecam pela primeira vez, o pecado entra no mundo. Com a obediência de Jesus e Maria, sendo obediente ao Pai, a salvação entra pelo mundo. O véu se rasga de cima a baixo. Era necessário que se cumprisse essas coisas. Que Deus nos abençoe e guarde. Eu vou pregar mais sobre Maria, tem muito o que falar de Maria. Mas por hoje basta. Que Deus esteja com cada um de nós. Fiquem com Deus e até a próxima pregação e oração.